Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos lá? Aula do dia 9, né? Hoje, 9 de novembro de 2020, sextos anos, matutino, professora Marisete. Dando sequência no conteúdo que nós estudamos, nós falamos sobre estímulos luminosos, né? O que é estímulos luminosos? São os órgãos dos sentidos, a visão. Então, nós temos aí 5 órgãos dos sentidos. Desses 5 órgãos, 4 deles estão onde? Na cabeça, tá? O outro órgão do sentido está distribuído pelo corpo inteiro, que é o tato. Então, nós temos aí órgãos dos sentidos, tá? Que cada um tem sua função. Então, aqui dando continuidade, nós vamos olhar aí, ó, né? Os olhos está responsável pela visão. Então, dos olhos nós temos aí os cílios, o aparelho lacrimal que fica aqui do ladinho, que produz a lágrima, os supercílios e as pálpebras. Então, os cílios, eles têm o quê? A função de proteção, para evitar de partículas, de poeira, de pó, de cisco, tá? O aparelho lacrimal, ele lubrifica os olhos e a pálpebra, ela faz o quê? Ela espalha essa lágrima para lubrificar, tá? Outra coisa, e para manter os olhos umedecidos. Os supercílios, eles têm a função de proteção para evitar que o suor caia sobre os olhos. E as pálpebras, foi o que eu falei para vocês, que é o que protege quando nós piscamos, né? Então, a sensação que a gente tem que alguém vai colocar o dedo dentro do nosso olho é o quê? Fechar o olho. Por quê? Porque a pálpebra, ela faz o quê? Ela nos protege. Então, a partir do momento que eu vejo, vai mandar informação para o meu cérebro vai entender isso aí, codificar e vai responder para te dar uma reação. Então, é assim que funciona, ok? Então, nós temos aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vão pegar em cada letrinha aqui e colocar o nome disso aqui. Letra A é a íris, letra B é a pupila, tá? Então, essa pupila é a camada, o olho, o bulbo tem a córnea, a esclera, nós temos aí o coroide, a retina, o nervo óptico. Então, a visão, ela é emitida a partir do momento que passa a imagem para dentro do olho, ela é mandada para o sistema nervoso, para o cérebro, para partir do nervo óptico. Então, aí nós temos a parte da face de um ser humano. Então, nós temos aí letra A, vocês estão vendo aqui, é a íris, e letra B, a pupila. Então, a íris é que muda de cor, tá? E a pupila é a parte escura. Então, eu vou passar um videozinho aqui com vocês, eu vou compartilhar, para vocês só terem ideia, mais ou menos, da... Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, ó. Presta atenção. É composto por 5 sentidos. A visão. É com este sentido que enxergamos o mundo à nossa volta. E tem como órgão principal os olhos. O olfato, que é responsável por sentirmos os cheiros das coisas, como o perfume das flores, por exemplo. Assim, o órgão responsável é o nariz. O paladar tem seu órgão responsável, a língua, e através dela podemos diferenciar a temperatura dos alimentos e também o sabor, salgado, doce, azedo e amargo. É com este sentido que podemos degustar nossa comida favorita. Brócolis, eu adoro! A audição. Este sentido nos proporciona detectar os sons à nossa volta e ouvir nossas músicas. E seu órgão são os ouvidos. E o 5º sentido, o tato. É através dele que sentimos o toque. E muito embora associemos as mãos como órgão responsável, o tato pode ser sentido por quase todo o corpo. Embora cada sentido tenha um órgão responsável, todos eles enviam mensagem para o cérebro. Uma vez que a mensagem é recebida, o cérebro envia a mensagem de volta dizendo o que fazer. Por exemplo, quando pegamos um alimento e o cheiramos, nosso olfato envia uma mensagem ao cérebro. Se o cérebro interpretar aquela informação como algo ruim, a resposta vai ser nos afastarmos, pois o alimento pode estar estragado.
Então, pelo fato de todos os sentidos terem que enviar informações ao cérebro, fica mais fácil se o cérebro ficar perto dos órgãos dos sentidos. É por isso que 4 dos nossos 5 sentidos ficam na nossa cabeça. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, pessoal, vocês viram aí, tá? É um videozinho informativo, muito interessante, que foi passado durante a aula e a gente discutindo e falando sobre os assuntos, tá? Então, eu quero que vocês estudem, sexto ano, né, sobre a audição, que na aula passada eu falei sobre o som que entra pelo pavilhão auditivo, circula no meato, né, vibra a membrana timpânica e os 3 ossinhos do ouvido, manda informação para a cóclea, cóclea, nervo auditivo, cérebro, e o cérebro reage, tá? Do mesmo jeito, a visão. Nós temos aí os olhos, que é o órgão responsável pela visão, tá? Então, nós temos aí todo um processo. Então, o aparelho lacrimal, dos cílios, supercílios e pálpebras, a parte interna dos olhos, né? A parte onde a pupila aqui se abre, né? Que nós temos aqui, letra B, tá? É a pupila. Então, ela se fecha quando tem muita luminosidade e ela abre quando tem pouca luminosidade, exatamente por uma forma de adaptação e proteção, né? Então, olha para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A íris, tá? Ao atravessar a córnea, os raios luminosos sofrem um pequeno desvio e atravessa o muro aquoso e penetra o bulbo ocular através da pupila. A íris regula a quantidade de luz que entra e que sai. Então, dentro da íris, nós temos aqui, ó, a íris, tá? Que ela é a parte colorida do olho, e a letra B é a pupila, que é o que dilata. Então, aí nós temos aí. Vocês vão dar uma lidinha aqui, tá? Com muito carinho. E na próxima aula a gente vai falar sobre o quê? Miopia, hipermetropia e astigmatismo. É onde os raios de luz são focalizados, tá vendo? Então, a miopia, ele é focalizado antes da retina. Hipermetropia, depois da retina. Astigmatismo é a córnea ou lente do olho, apresenta um formato que faz o raio de luz, vindos do mesmo ponto, observados sendo focalizados em diferentes pontos da retina, tá? Então, a miopia é o fecho focalizado antes da retina, hipermetropia depois da retina e astigmatismo em todas as partes da retina. Isso é matéria de prova, tá, pessoal? Um grande beijo, fique com Deus.